dia a dia em razão de já ter sido vítima. Quando aconteceu a época, eu precisava muito daquele emprego. E eu imagino que muitas mulheres passam por isso, ficam em silêncio porque precisam do emprego. Exatamente. Então esse é o maior desafio. Como é que você ia aí falar para essa pessoa? Abandone o seu emprego. Talvez ela já até tenha pensado, mas não tenha feito isso. Por quê? Porque ela precisa daquele emprego para pagar as contas, para colocar comida em casa. Ponderando qual a dor que ela vai ter que enfrentar, né? Infelizmente, é uma realidade das mulheres brasileiras, né? Imagino não só brasileiras, mas em outros países também. É uma realidade nossa que é séria, precisa ser enfrentada. Eu tomo esses cuidados. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Presença e Conexões. E antes da gente receber a nossa convidada de hoje, eu gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo que a gente prepara com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos receber quem, Sueli? Hoje nós vamos receber a Rafaela Nóbrega. Ela é uma luz no mundo do direito e especialista em direito público, professora universitária, mentora para concursos públicos e para a OAB. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada mesmo Rafaela, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom, Rafaela. Bom, Rafaela, nosso primeiro quadro, né, do nosso programa é o quadro Se Apresente, onde a gente gosta que o nosso próprio convidado conte um pouquinho da sua história, né, e conte quem é Rafaela Nóbrega. Que desafio! Eu creio que eu seja uma mulher, né, às vezes menina, apaixonada por lecionar pelo ramo do direito, totalmente imersa nesse universo jurídico e que tem muita vontade e desejo de transformar a vida das pessoas por meio da educação. Então, talvez seja essa, assim como eu posso me definir. A melhor descrição de si mesma. Exatamente pela essa paixão de ser professora, às vezes eu tenho até dificuldade de me definir na área pessoal mesmo. Mas eu sou uma pessoa extremamente sonhadora, batalhadora, enfrentei dificuldades para chegar até aqui, então por isso que eu sou tão apaixonada aonde eu estou e ainda aonde eu quero chegar. Que maravilha! E você é natural de Brasília, você começou contando agora pra gente, né, um pouquinho dessa sua paixão, né, pela sua profissão, pela a sua área de atuação, tanto pelo direito como pela profissão de professora, que é uma profissão tão nobre, né? Você começou a atuar nessa área por influência de algum familiar? Como que foi a sua história? Sim, eu sou paraibana. Nasci na Paraíba, minha família é de lá, a minha mãe, meu pai é cearense e minha mãe já morava em Brasília, mas foi a Paraíba para que eu pudesse nascer lá, ter os primeiros cuidados com os meus avós. Então nasci na Paraíba, mas fui criada aqui sempre em Brasília, né? Então tem um lado candango, um lado paraibano. E sim, hoje eu leciono, tenho essa paixão em razão da minha mãe. Minha mãe é uma inspiração para mim. A minha mãe sempre, desde nova, sempre batalhou, se esforçou. A minha mãe, aos 18 anos, foi vereadora na cidade dela, lá na Paraíba, em Malta, que é a nossa cidade. De Malta para o mundo, eu quero chegar ainda, né? E minha mãe conseguiu esse feito. Ela foi super jovem, a vereadora mais jovem à época. E se destacou profissionalmente, mas era professora de inglês. Então iniciou lá, sendo professora de inglês, veio a Brasília tentar uma vida diferente, mas trabalhava bastante. Então teve uma época que eu até fui criada bastante por empregadas, né, que auxiliavam, cuidavam, babás, e depois a minha avó veio cuidar de mim. Mas a minha mãe foi quem me direcionou para esse mundo, porque eu me inspirava nela, assistia, ela me levava, eu era pequenininha, me levava para a sala de aula. E eu via lá que ela tinha uns cabelos assim como os meus. Acho que eu sou bem o espelho da minha mãe. E eu lembro dela falando e vários alunos admirando ela. E eu lembro de eu pequenininha admirando a minha mãe em sala de aula. Então isso já acabou te influenciando muito, né? Dentro da parte também que você, digamos assim, escolheu, né? Além do direito, de ter uma carreira dentro do direito, você também escolheu a parte da docência, né? Uhum. E também o preparatório da OAB, né? Que é um exame que tira o sono provavelmente de muita gente, Sim. né?
E assim, explica um pouquinho pra gente como foi que você entrou nessa carreira, assim, digamos assim, de sala de aula, né? Em que momento que você assim, se viu nessa decisão e começou a querer passar esse conhecimento, né? Esse momento ele surgiu na faculdade ainda. Você ensinava para os amiguinhos do lado? Ensinava. Na escola, na verdade. Na escola também. Eu lembro que teve uma época, eu estudei na Católica, aqui no Distrito Federal. E era bem difícil, era um colégio bem difícil. E eu e algumas amigas, nós ficamos em algumas disciplinas no final do ano. Acreditem, e eu fiquei em inglês. E minha mãe é professora de inglês. Pra tristeza da sua mãe. Não dei esse orgulho. E eu fiquei em inglês e fiquei em outra, e física, e se eu não me engano, química. Foram 3 disciplinas. E a minha amiga tinha ficado em história e geografia e outras disciplinas também. Então ela ia lá para casa, eu ajudava ela a estudar, e esses dias ela me mandou mensagem e falou: eu lembro de você me ensinando. Eu falava, nossa, como ela ensina bem. E aí eu ensinava para minha amiga nessa época, né? No meu caso, que foi matemática e inglês, eu precisei buscar professores, mas deu certo, eu passei. Mas eram disciplinas que eu tinha muita dificuldade. Já as disciplinas de humanas, que eu tinha maior facilidade, era tranquilo, eu ensinava. Também na faculdade não foi diferente. Eu ensinava bastante para os meus colegas. Claro, eles também me ensinavam bastante. E teve uma história muito engraçada em relação a isso, que eu queria contar um pouco para vocês. Claro. É o seguinte, eu tenho vários irmãos por parte de pai. Sim. E os mais velhos eu não tinha muito contato. E o mais velho mesmo, eu não o conhecia. E eu estava na faculdade, eu estudava pela manhã e ele estudava à noite. Uhum. Eu estava lá na sala e aí os alunos ficavam sempre curiosos, os alunos de noite. O que caiu na prova de amanhã? O que caiu na prova de manhã? Sim. E eu ia para a faculdade à tarde para estudar para a prova do outro dia. Mas auxiliava os alunos e acabava dando verdadeiras aulas lá do que caiu na prova da manhã. A revisão da prova. A revisão da prova, já fazia a revisão da prova. Quando eu cheguei na sala, que era uma sala que era legal porque a gente estudava, era uma biblioteca específica e deixávamos a carteirinha para contabilizar horas, porque essas horas são importantes para você finalizar, né, as horas complementares. E aí eu cheguei em sala de aula, meu pai já havia falecido. Ele faleceu já tem um bom tempo. Quando eu cheguei, tinha uns 2 anos que ele tinha falecido, e eu achei muito estranho aquele cara que estava lá na sala de aula, na biblioteca, parecer muito com ele. Achei uma coincidência, assim, muito estranha. E eu comentei com a minha colega, eu falei, nossa, esse cara é a cara do meu pai. E ela, como? Eu falei, também não sei como. Não faz o menor sentido. Aí ela, tudo bem, parou, ficou todo mundo ali e aquilo tava me incomodando. Só que tinha um amigo meu e ele, Rafa, me ajuda, eu preciso passar na prova, não deu tempo de estudar. E eu falando, explicando, inclusive explicando pra ele. Do parecido e aquela coisa na minha cabeça, aí eu parou, aí eu falei assim, já sei como investigar. Peguei o lado investigativo da minha mãe, que ela é policial civil. Aí fui lá, olhei na carteira e eu falei, bom, se tiver o sobrenome Rubens, que é o sobrenome do meu pai, eu sei que ele é meu irmão. Então o DNA foi desse jeito. Eu fui lá, olhei a carteirinha e estavam lá o nome dele e o sobrenome, Rubens. Aí eu falei, então ele é aquele meu irmão que eu não conheço, aquele meu irmão mais velho que eu não conheço. Aí tô ainda conversando, dando aula, né, revisando pro pessoal e tal. Aí, como diz a minha amiga, do nada eu soltei essa, falei, eu acho que você é meu irmão. Aí todo mundo que tava ao redor, que a sala tava cheia, tinha umas 30 pessoas mais ou menos, todo mundo virou pra gente, aí ele sem graça, que ele é bem tímido, ele, ai, você é a Rafaela? Aí eu falei, sou, aí ficou aquela coisa estranha. Todo mundo assistindo o encontro. Aquele encontro de irmãos, aquele ambiente diferente ali. Aí depois disso foi legal, porque depois disso, eu não sou tímida, ele já é tímido, então eu precisava vencer. E até para perguntar para esse desconhecido quem ele era. E eu precisava de um jeitinho, mas eu não tive muito jeito. Acabei falando para todo mundo naquele ambiente que ele era meu irmão.
E depois disso nós ficamos amigos na faculdade, nos auxiliando, e hoje nós temos contato, mas assim, bem menos do que antes, mas antes a gente não tinha nada de contato, eu nem o conhecia. Hoje eu o conheço a família dele, sei que eu tenho vários sobrinhos, então foi bem bacana. Mas nessa época ele estava cursando Direito também, ou não? Ele estava cursando Direito também. É? Que legal. Nossa, que história incrível. Eu sempre conto que sempre foi bem diferente, assim. Coincidências de Deus mesmo. Né? Exatamente. Mas tirando esse mundo, né, dos concursos não, do Direito, né? Que você veio pro mundo do concurso bem depois. Mas tirando esse mundo do Direito, assim, que você respira isso, quem é a Rafaela fora, você falou no início que tem um pouquinho de dificuldade de se descrever ali, né, como pessoa, né, assim, fora o profissional, mas quem é você fora, né, da sala de aula, fora da atuação no direito, tipo assim, o que você gosta de fazer, quais são seus hobbies, né, como que você trabalha esse lado mais pessoal, até para descansar um pouquinho a mente do trabalho, né? Olha, é um pouco difícil também. A minha médica me fez essa pergunta no final do ano, aí ao final do ano a gente sempre fica reflexivo, né? Ela perguntou qual o seu hobby, aí eu fiquei naquela, ela vai pensando, porque você tá comendo muito, é porque você não tem um hobby. Eu falei, doutora, meu hobby é trabalhar. Ela, não pode, você precisa procurar outra coisa. E aí depois eu olhei pra mim e vi que, né, todo excesso esconde uma falta, então eu estava colocando muita energia no meu trabalho, porque realmente eu respiro esse universo. E comecei a pensar o que eu, né, gostaria. E eu fui lá pra Rafaela, que gostava muito, né? Eu gosto muito de andar de bike, eu gosto de crossfit, aí voltei pro crossfit. Então eu gosto de pagode. Cara, eu queria muito ter esse hobby de fazer crossfit. Queria muito ter esse hobby. Agora você falando do pagode, será que gostar de pagode é algo assim de professores, né? A gente recebeu outro professor também essa gosta, semana, né? que ele é o adora o pagode. belo. Nossa, eu também gosto. É o belo também? Também gosto do belo. Eu gosto bastante de pagode. É algo que, assim, lógico, me faz descontrair. Eu acho as músicas legais, não é só aquelas sofredoras, fala de amizade. Então eu gosto bastante. E de um bom cafezinho com bolinho. Né? A dança também, né? Do pagode. É legal eu também, acho né? divertido. Acho bem brasileiro, sabe? Então eu gosto bastante. E café? Você é cafezinho com um bolinho e uma fofoca com uma amiga. É bom Como demais. eu digo pra minha irmã, ela, vamos no Fofoca com Lágrimas? Aí eu falei, vamos, que é o nosso momento de terapia. A gente... o café com lágrimas, o café com fofoca é o que a gente gosta de fazer. Acho que isso dá pra ter um podcast, um programa de podcast. Café com lágrimas. Dá pra refletir, não né? copiem. Dá pra falar de bastante coisa, né? Do universo íntimo aí, terapia, e o café com fofoca talvez quase aí ser um Léo Dias, né? Quem sabe? Também dá. Mas uma fofoquinha sempre nos diverte, né? Sempre chama a atenção no jornal, né? Com certeza. A gente brinca assim, café com fofoca, pra gente, na verdade, entre nós, né? A gente trocar as nossas, aquilo que aconteceu na semana, Os uma quer que eu conte os nossos acontecimentos, uma quer contar com a outra. Sim. E tudo. Aí então a gente sempre se encontra pra esse momento que é bem divertido. Muito bom. Agora a gente vai entrar num quadro, né, no nosso programa, que é um quadro de carreira, né? Onde a gente quer conhecer melhor, né, essa sua carreira de advogada, professora, mentora, né? E você trabalha na preparação de muitos advogados e concurseiros também, né? Sim. Principalmente aqui em Brasília, né? O concurseiro, ele tem um papel bem importante, né? Aqui dentro. E as pessoas gostam muito, focam muito sua carreira também em concursos, né? E você deve ter, assim, vivenciado uma série de coisas, né? Durante esse seu trabalho preparatório, as pessoas que passam no concurso, né? Sim. Você deve ter notícias, não sei se você tem amigos, né? Que ficaram, né? Sim, tem. Como que é o impacto do seu trabalho, assim, na sua opinião, na vida desses concurseiros? Alcançar resultados por meio da educação, do esforço individual, né? Então, é de fato um trabalho que requer o aluno querer ser ajudado para a gente alcançar esse resultado, esse sonho, esse desejo de ter uma estabilidade,
Às vezes o aluno nem quer estabilidade, mas ele quer entrar naquela carreira, que é um desejo, quer ser delegado, promotor. Então, eu acho que é impactar vidas porque você vai impactar diretamente o sonho, o futuro daquela pessoa. Então, eu vejo o trabalho de mentor, que é um trabalho muito sério, né? É um trabalho que me traz muita satisfação. O sonho dos meus alunos são os meus sonhos também. Então, com eles, nós vamos buscar melhorar o estudo, aplicando técnicas de estudos, ferramentas, para que eles possam alcançar o resultado. Então, o que é deles, aquele sonho deles também é meu e eu vou junto com eles até o fim. Acho que essa sua resposta agora até entra um pouquinho na minha próxima pergunta, né? Que é exatamente isso, assim, o que te inspirou, né, a se tornar, né, mentora, coach, assim, para os exames da OAB e também para concursos públicos, né? Você falou que já ensina os amiguinhos desde a época de infância na escola. E agora você começou a falar um pouco, né, sobre isso, sobre essa questão de impactar, né, o futuro, né, das pessoas, dos alunos e também da família deles, né, porque isso muda realmente a vida da pessoa como um todo. Você acha que a maior inspiração é isso mesmo? É ver essa transformação na vida das pessoas? É ver essa transformação na vida das pessoas. Esses dias eu recebi um áudio de uma aluna que me emocionou bastante. Ela falou assim... Ela passou na OAB, tinha mais de 7 anos que ela não tinha trancado a faculdade, aquele desejo tinha ficado adormecido. E ela me encontrou nas redes sociais, a gente, né, fomos aplicar ali as técnicas, ela passou de primeira, ela fez comigo a segunda fase e era uma disciplina que nem é da minha área, mas eu auxiliei porque não é só a disciplina em si, a técnica que a gente aplica, como que você vai conhecendo a banca, isso é importante também. Então foi um desafio para mim também auxiliá-la nesse caminho. Então nós fomos juntas, porque já havia 7 anos que ela não tinha, né, nenhum contato com esse universo jurídico. Também não tinha feito experiências na área, nada. Então não tinha nada que facilitasse nós chegarmos num período curto, 45 dias, para chegar numa aprovação de alunos que exigem, né, 5 anos ali que você se forma, às vezes exigem mais experiência, não é todo mundo que passa de primeira. E aí ela me mandou uma mensagem, ela chorando bastante, ela falou assim, você também foi uma grande amiga, porque eu moro aqui, ela mora numa cidade sozinha, longe dos meus pais, não tenho ninguém, só sou eu e as minhas cachorras, ela falou. E você foi uma amiga, foi importante nesse período. E aquilo me alimentou mais, porque às vezes eu acho que eu mudo a vida deles, mas assim, não é que sou eu, né? Eu auxilio a eles alcançarem, né, esse resultado e que eles mudam através do esforço, da dedicação deles. Mas eles que me transformam mais ainda, porque eu fiquei muito feliz e emocionada. E eu acho que é exatamente nesse sentido. Você auxilia com as ferramentas adequadas, as técnicas de estudos adequadas, nas orientações corretas, para que a pessoa possa, né, com o esforço, a dedicação, chegar naquele resultado e transformar, e a gente acaba sendo amigos, né, construindo um laço ali. Uma conexão. Bem bacana. Agora você falou uma coisa que eu achei interessante, né, você falou assim que você auxilia, né, mas eu acredito muito na influência, né, eu acho que todos nós, quando exercemos bem o papel profissional, a gente acaba que influencia, né, a vida das pessoas. Eu tenho certeza que você influenciou também a vida dos seus alunos, né, das pessoas que você teve essa oportunidade, né, de dar essa sua contribuição, né. Ainda mais no direito, né, que é assim, que é denso, né, uma matéria às vezes assim de grande complexidade, né, principalmente se a gente for olhar toda a nossa legislação, né, penal, constitucional, é bastante complexo, né? Uma matéria difícil, às vezes, de ser assimilada, né? E a gente viu nas suas redes sociais, né, durante a pesquisa, né, que você faz um trabalho sensacional. Obrigada. Usa música, né? Você, assim, desconstrói essa parte densa do direito, né, e traz uma leveza ali, né, para a matéria. Como é que você faz isso? O que te inspira? Como é que essa sua construção também? Eu fui construindo isso ao longo do período, porque eu imaginava que para ser um bom professor, eu precisava chegar, né, para ter autoridade, chegar
e falar todas aquelas palavras diferentes, bonitas, e pegar o meu latim, distribuir o latim, nem sei tanto latim, distribuir o latim para que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, ela sabe muito. Porque eu, antigamente, olhava para os meus professores com essa visão, nossa, não estou entendendo nada, mas que cara inteligente, que mulher inteligente. E aí, ao longo do período, quando eu fui estudar para estar cada vez mais conectada com as disciplinas, aprofundar o meu conhecimento, eu comecei a perceber que eu precisava de uma linguagem melhor, de uma linguagem adequada ao meu público. Então, comunicação, no meu entendimento, eu estudo também sobre comunicação, oratória, eu percebo que você precisa adequar a sua linguagem ao público. Então, quando eu estou dando aula na pós-graduação, por exemplo, os jargões jurídicos, o latim, eu deixo escorregar. Mas, quando eu estou na graduação, os alunos terão contato com aquela disciplina, muitas vezes pela primeira vez, ali comigo. Então, eu preciso ser uma facilitadora nessa comunicação. Sim. Os alunos também de concurso público. Tem muita gente que não é da área do direito, mas precisa estudar direito, porque cai na maioria dos concursos, disciplinas. Então, quando eles estão na sala de aula, eu preciso conectar esses alunos. Então, o que eu faço? Eu utilizo uma linguagem que é uma linguagem que eles entenderão. Faço bastante analogia. Às vezes eu encaro até uma simulação em sala de aula. Até brinco com os meus alunos, olha, eu vou ser a Zé Pequena aqui, ó, tô cometendo um tal delito, né? Porque eu dou aula de direito penal, processo penal, então tá envolvendo o crime. Então, eu estou ali sendo determinada figura, ou a autora do delito, você é a vítima, e a gente vai conversando e vamos conectando em sala de aula, mas sem passar dos limites, essas brincadeiras, sempre muito respeitosas, não ultrapasso, não xingo em sala de aula, a não ser que eu seja a Zé Pequena, falando ali pela autora do delito, numa injúria, numa calúnia, por exemplo. A gente fazendo uma pesquisa, né, para poder, depois que nós fizemos o convite a você, a gente fazer uma pesquisa para entender mais, né, sobre o seu trabalho, que a gente já estava acompanhando, mas eu falei, não, vamos buscar aqui mais elementos, né, para a gente conversar melhor com ela. E aí nós vimos um vídeo seu que você trabalha aquela música Rita. Né? E a Sueli no dia, mas que música é essa? Eu falei, não é possível que você não conhece Rita. Não, mas eu adorei. Eu não acredito. É que a Dani é goiana, né? Aí ela sabe mais o mundo do sertanejo. O Rita, na verdade, é do Nordeste, né? Do Nordeste. Eu nem lembro quem é o cantor, mas fez muito o Thierry. Thierry, tá vendo? Mas assim, eu falei, bom, fez muito sucesso, Rita. Mas qual foi o crime? Não, aí eu falo para os alunos para eles definirem qual é o crime. E na verdade, como a música ela não traz mais elementos, vai ser aquele grande depende do direito. Sim. Porque aí eu falo, qual o crime que a Rita pode ter cometido? E os alunos vão ali, né? Quem perde tem que cantar uma música que goste. Então eu faço essa conexão porque eles são jovens, estão na graduação, a maioria do público é jovem. Quem não é tão jovem encara a brincadeira, gosta, conseguem aprender melhor do que se eu passasse só slides, por exemplo, e eu nem sou a professora do slide, eles sabem disso. Eu gosto do canetão, eu escrevo, a gente simula, tudo isso para apresentar. Numa palestra é completamente diferente. Sim. Então eu brinco com os alunos, quem que vocês querem que eu seja hoje? Então, a professora super séria ali, né? Vamos ali, tô dando aula para quem? Para uma pós-graduação. Vocês querem uma aula de pós-graduação? Eu vou dar. Aí eu começo a dar, eles, não, volta. Aprofundou demais. Eu falei, mas é isso que vocês encontrarão no futuro. Então a gente precisa caminhar com uma boa base aqui para que vocês possam compreender esses assuntos mais complexos. Então eu vou pincelando esses assuntos mais complexos com eles em sala de aula. Então eu sempre falo, comunicação, a melhor forma de você ter autoridade com o seu público é você se conectar com eles através da comunicação. Sim. Então eu deixo isso claro em sala de aula e falo, mas lembrem-se, a gente está conversando, a gente está dançando aqui, às vezes paga uma prenda, mas eu sou autoridade em sala de aula. Então eu sou a professora, né? Eu tenho o domínio da sala, quando eu disser que é para fazer isso ou não, nós vamos fazer. Então, e eles encaram isso na melhor forma possível, ganho o presente deles, a gente sai, né? Já tive encontro com os alunos, eu gosto de trazer
essa parte mais leve também. E que eles possam me respeitar por isso. Mesmo sendo mais leve, eu também vou ter os meus momentos mais rígidos e eu vou ter autoridade de sala de aula. Que eu acho isso importante, porque aí eu não perco o domínio dali. Não perde a turma, né? Não perco a turma. Exatamente. Mas a sua jornada profissional, ela é muito vasta, né? Como você falou, você consegue ser a professora descontraída ali numa sala de aula de estudantes para concurso público, por exemplo, de uma graduação, e daí você já muda para professora que vai dar uma palestra. Sim. E a gente viu também que você tem, né, uma grande experiência como coordenadora, né, de pós-graduação lato sensu, né? E o que isso agregou, né, na sua carreira, assim, no seu trabalho como educadora e mentora? Viajar, assim, desse lado mais iniciante ali, como você falou, dos alunos que têm contato pela primeira vez e de repente você já está lá dando aula para uma pós-graduação. Assim, como que isso agregou no seu trabalho? Olha, como coordenadora, agregou bastante essa parte de burocrática. É burocrático a parte de coordenação. Não, eu prefiro a sala de aula, né? É a minha paixão. Mas eu entendo o quanto é complexo esse trabalho de você conseguir construir conteúdos, construir um curso. Então eu construo vários cursos do zero e para atingir determinado público. Então eu acabo tendo que entender um pouco de mercado, quanto que aquilo vale financeiramente, o quanto isso vai me custar, como que eu vou atingir esse público. Então eu acabo indo para tendo conhecimento em várias outras áreas que não são minhas necessariamente, de marketing. Tem situações que são bem específicas do MEC, que nós precisamos estarmos adequados. Então isso me agrega conhecimento, porque quando alguém me questiona, eu tenho ali uma forma de explicar por que o curso é dessa forma, por que pode ser dessa outra maneira, a exigência do Ministério da Educação, o formato, que esse formato é interessante ou por que não é interessante. Então isso me agrega para que eu possa chegar lá no fim, depois estar em sala de aula. Então isso com certeza te ajudou também até nas técnicas de estudo para mentoria, por exemplo, né? Que é um trabalho muito mais próximo ali da pessoa, né? Então entender todo esse universo com certeza ajuda também ajudar a pessoa depois de uma forma mais individual, né? Com técnicas de estudo, né? Sim. Essa é até uma dúvida que eu queria até aproveitar esse gancho da Dani, né? É sobre esse trabalho de mentoria, né? Como é que você elabora esse trabalho de mentoria para os seus alunos? Como isso funciona, né, nessa jornada para passar num concurso público? E como é a receptividade também, né, desse aluno que passa por esse processo? Que, assim, a mentoria, ela, assim, hoje, né, principalmente para salas de aula, já é um processo um pouco mais novo, né? As pessoas tinham, assim, um formato de educação, né, um pouco mais geral, genérico, né? Enquanto a mentoria tem esse caráter, né, um pouco mais focado, né? Como é que você começou, né, a fazer esse trabalho? Como é que tem sido, né, esses resultados? Eu fazia já com os meus alunos da graduação, mas não era algo divulgado para muitas pessoas. Então eu fazia com alunos específicos que me chamavam, buscavam auxílio. E aí começou a surgir alunos falando: professora, com aquela sua técnica que você me ensinou, eu consegui passar na UAB. Professora, você acredita que eu passei no concurso tal, porque você em sala de aula já explicava de técnica de estudo, eu peguei isso e levei para o concurso público. Então eu pensei, posso sair da graduação e atingir esse outro público, porque antes eu estava muito focada na graduação. Sim. Até que eu estava nas redes sociais na época da pandemia, e teve um mentor que me viu fazendo uma live e me convidou, foi me convidando para uma instituição, e eu fiz algumas aulas em salas particulares específicas para aquele público. E fui ganhando, fui chamada, passei na entrevista e fiquei como mentora, né, em determinada empresa. E estou até hoje lá. Então eu fui construindo esse trabalho porque eu já estava construindo na graduação. Depois chegamos, né, para um público bem maior, Brasil todo, digamos. E Brasil todo mesmo, até fora do Brasil, atendo alunos fora do Brasil, para chegar nesse trabalho. Então é um trabalho individual, né, eu entendo a necessidade do aluno, e eu sempre deixo muito claro, eu não sou coach.
Eu não sou motivacional. Eu não sou... Eu entendo que a motivação ela é importante, que a motivação faz que você tenha ação. Eu até explico para eles, né? Motivação vem do latim motivare, mas vem da ação. Então, motivação. Vocês precisam agir para alcançar um resultado. Então, eu vou entregar para vocês ferramentas de técnicas de estudos que são eficientes, mas eu preciso que vocês entendam a autorresponsabilidade de lutar por esse resultado. Então, é necessário que o aluno vá sentar na cadeira sentar na cadeira e vá buscar esse resultado através do estudo. Então, eu não estudo por vocês, eu vou mastigar muita coisa mesmo, falando quais são os artigos mais importantes, os assuntos mais importantes, esse filtro. Eu já fiz esse filtro, o que essa banca gosta de cobrar, como é que você tem que responder, quais são as palavras que você vai utilizar. Isso eu faço para os meus alunos. Corrijo provas, se forem da segunda fase da OAB em Direito Penal, corrijo essas provas. Às vezes explico, tem aluna que falou, eu não entendi esse assunto na graduação, mas você me explicou agora, eu entendi. Então eu explico, áudio é uma troca. Então eu troco muito conhecimento com eles, quando eles têm dúvida, obviamente, mas eu preciso que eles me ajudem aplicando as técnicas que eu ensinei. Então, eu deixo isso bem claro, mas é óbvio que a gente tem todo tipo de aluno. Nós temos alunos dedicados, mais ou menos aquele que precisa de um certo empurrãozinho, precisa pegar no pé. E tem aluno que passa para você essa responsabilidade do resultado. Ele acha que ao contratar uma mentoria sua, ele já está garantida a sua carteirinha vermelha ali da OAB. E não é, eu sempre falo. Então, quando tem algum aluno frustrado, eu vou buscar os resultados, vamos buscar os progressos dos seus estudos. Não tem como você alcançar o resultado se você não fez nenhuma questão, você não abriu a videoaula. A gente fala que no conhecimento tem os chás, né? São os conhecimentos, né? As habilidades e as atitudes, né? Então não tem como você ter sucesso se você, mesmo tendo conhecimento, se você não for habilidoso, se você não tiver a atitude certa, né? E com um aluno mentorado é a mesma coisa. Eu exijo a disciplina. Eu não vou ficar mandando mensagem de bom dia, que seu dia seja maravilhoso, que você tenha um desejo imenso de estudar. Não vou fazer isso. Mas eu vou exigir de você o resultado do desafio que eu enviei, que são, por exemplo, 15 dias você fez 500 questões? Cadê? Vamos lá. Então, assim, é mais nesse sentido de lapidar esse aluno. Então, o meu trabalho é de lapidação. Não é um de ação, de fazer milagre, aquilo. Né? Não é de milagre também. Não é de milagre, exatamente. Mas agora nós vamos entrar num outro tema que é um pouquinho assim, mais desafiador, mas também é muito necessário, né, que a gente converse sobre. Você atua numa área, né, de trabalho assim, onde o ambiente em si assim, ele tem uma predominância grande, né, de homens, né, essa predominância predominantemente masculino. E eu queria saber de você, né, que muitas mulheres passam por isso, queria saber se você também já passou, né, por algum desafio nesse sentido, né, de ter enfrentado um assédio moral, assédio sexual no ambiente, né, de trabalho. E como que você lidou, né, se isso tiver acontecido, né, na sua trajetória, como que você lidou, né, com esses fatos e como que é a sua abordagem, né, como advogada e professora, até para passar, né, sobre isso, né, para as outras pessoas, para os alunos. Eu tenho uma postura muito séria, então eu já não tô sempre de cara fechada, parece que eu tô sempre rindo, mas pelo contrário. Então isso já as pessoas já ficam com um certo receio, acham que eu sou muito brava, e de fato eu sou um pouco brava mesmo. Então, no ambiente de trabalho masculino, eu tento ficar cada vez mais distante do público masculino de fato. Então eu tenho ele meu já lugar... chega te elogiando, né? É comum. Então, assim, não seria no melhor dos mundos ter que evitar contato com o público oposto. É uma situação, assim, ridícula, mas em alguns ambientes sim, eu tento um certo distanciamento. Eu sempre, quando vou fazer uma reunião, se é só com um homem, eu peço que seja de porta aberta, ou então, né, fecha a porta, eu vou lá, não vou deixar aberta mesmo, porque eu tenho sim receio por já ter sido vítima de assédio sexual. Então, isso faz com que você fique com medo. Então, eu ando sim com medo em alguns ambientes.
Então tem ambiente que se o meu chefe for homem, eu peço para deixar a porta aberta. Então tem alguns cuidados assim que eu faço também. É uma realidade nossa que é séria, precisa ser enfrentada. Eu tomo esses cuidados. Não sei se as mulheres precisam necessariamente, né? Cada uma vai avaliar o seu ambiente, o que é para fazer, né? Qual é o cuidado que vai tomar. Mas eu tomo esses cuidados prévios. Por exemplo, eu subi aqui no elevador com um homem. Eu já fiquei com certo receio porque eu imaginava que ia vir uma outra pessoa. E ele ficou, assim, olhando bastante. E eu já peguei meu celular e já comecei a gravar. Porque se algo acontecesse, eu teria como me resguardar nesse sentido. Olha, ele passou a mão. Porque só olhar não é crime. Mas assim... Mas tem um olhar que chega a ser grosseiro. Constrangedor, causa um constrangimento. Exatamente. Sim. Mas assim, até você provar isso é bem complicado. Então, eu já peguei meu celular, já estava com meu celular até que ele saiu no andar anterior. Então, infelizmente, eu tomo esses cuidados. Mas na época que aconteceu isso, eu me defendi. Então, uma pessoa veio, passou a mão na minha perna e nós estávamos dentro de um carro, porque fomos para uma palestra que era obrigatório todas as pessoas irem. Então, toda a empresa mesmo foi para esse treinamento, na verdade, para esse treinamento que era em outro estado. Então, fomos para esse treinamento. Mas era pertinho, assim, né? Não precisou dormir lá naquele lugar. E dentro do carro... tinha mulher, tinha homem, todo mundo, um público diversificado ali dentro do carro, então eu estava mais segura. Mas ele estava ao meu lado e ele passou a mão na minha perna. E aí foi na hora que eu me defendi mesmo. Eu avancei ali e aí paramos o carro e tudo. E eu falei, não vou aceitar isso. Eu aceitei, fiquei calada ao longo do período. Os olhares, os comentários, as piadinhas que já eram constrangedoras, mas eu evitava. Quando eu sabia que determinada pessoa estava passando por aquele ambiente, eu evitava. Se eu entrasse na sala, via que ele estava sozinho, eu deixava de entrar, chamava uma outra pessoa. A reunião só com ele eu jamais ficava. Então, esses cuidados eu tenho. Até hoje eu já tinha na época por conta disso. Foi uma situação horrível, eu contei para minha mãe no outro dia. O que aconteceu? Ela logo tomou uma providência, fomos até o ambiente de trabalho. E para evitar uma situação para eles pior, né? Eles me remanejaram para um outro setor. Sim. E aí nesse outro setor... Ele continuou lá. Ele continuou, ele não sairia de lá. Então, assim, é difícil porque a mulher que vai acontecer isso. Ou você vai ser remanejada ou você vai ser mandada embora. E aí a gente precisa enfrentar isso, falando sobre isso, talvez dentro das empresas instituindo alguns tipos de denúncia, né, alguns canais de denúncia anônima, para que os dirigentes pudessem dar uma olhada, né, ou o próprio RH talvez tivesse um olhar para essas denúncias anônimas que estão sendo feitas ali para proteger aquela mulher. E se não for dentro da empresa nada fizerem, procure a delegacia de polícia, né, procure um bom advogado para que você possa, né, requerer a sua rescisão ali indireta e sair com seus direitos e não pedir para sair, porque caso você peça para sair, você não terá o recebimento dos seus direitos totalitários. Tem um prejuízo ainda maior, porque já tem um prejuízo emocional, né, e numa situação dessa a pessoa ainda sai ainda mais prejudicada, né? Um tema difícil para se enfrentar, Sim. mas a gente precisa falar e juntas tentar agregar. Então, alguns movimentos fora, né, do ambiente de trabalho, tem alguns movimentos que mulheres se ajudam, algumas grupos de advogadas também direcionam essas mulheres a até tomarem uma atitude. Isso que até que eu ia falar, né? Você como advogada, né, uma pessoa bastante esclarecida, né? Também já vem de uma família, né? Que já tem também bastante conhecimento. Sua mãe também estava no mercado de trabalho, né? E passar por uma situação como essa mostra o quanto que todas nós, né, mulheres, estamos sujeitas a esse tipo de situação que é muito, muito constrangedora, né? Muitas vezes, assim, tem pessoas que acham que é uma gracinha, que acham que é uma brincadeira e não tem nada de graça, né, para quem recebe esse tipo de coisa. Mas muitas mulheres, né, a gente está no mês da mulher também, né, inclusive, né, Sim. Então, assim, acho que esse assunto ele acaba sendo muito cabível, né, também, Sim. né, para esse podcast.
Então, assim, as mulheres que estão enfrentando essa situação, né, e que muitas vezes também não têm esse conhecimento que você tem, o que você diria para essas mulheres, né, como elas devem agir diante de uma situação como essa? Primeiro, não ter medo, né? Buscar alternativas no sentido de buscar dentro de casa esse apoio, de mostrar para o seu parceiro, para sua mãe, talvez para o seu marido, não sei aonde você mora, com quem você mora, mas buscar esse apoio e, de fato, né, buscar ali também denunciar essas atitudes, seja quem for. Se for o dono da empresa, não tem outra saída a não ser buscar um advogado também, né? Buscar um advogado para que você possa requerer a sua rescisão indireta. E assim, você até começou, né, falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber assim de você, né? O que você acha que a gente poderia começar a implementar como empresa, né? Aqui nós somos uma empresa também, ainda começando, né? Nossa agência ainda é pequena, mas a gente sabe que, né, vamos chegar a esse ponto de ter, né, mais colaboradores, mais funcionários. Então, assim, na sua opinião, o que você acha que as empresas hoje poderiam, né, fazer para mudar essa cultura, né? Assim, eu sei que é algo difícil, né, que é uma cultura já, né, que está ali arraigada mesmo, mas a gente precisa começar a trabalhar, né, ter realmente atitudes e algo mais no sentido de prevenir, de conscientizar, né, de mudar realmente essa mentalidade, não só dos homens, mas também das outras mulheres, né, que estão ali no ambiente, para poder prevenir realmente, né, que esse tipo de situação aconteça, né, e promover ali um ambiente mais receptivo, mais acolhedor para todo mundo, né? Porque isso vai ser bom não só para uma mulher, para uma pessoa individualmente, mas para todo o ambiente, né? Para o coletivo. O que você acha que pode ser implementado nesse sentido, assim? Eu imagino que programas mesmo de treinamentos, né? Primeiro, ele entender que aquele comportamento é errado, né? Então, criar dentro nome, da instituição, né? Talvez um regimento interno de punições a determinadas práticas, um manual de boas condutas, seria um bom incentivo, e também trazer palestrantes, fazer um treinamento nesse sentido com profissionais, advogados, falando de empresas maiores, né, advogados, a própria promotoria de justiça, buscar informações para que eles possam vir até as empresas, ou que você contrate empresas específicas para fazer esse treinamento na sua empresa, nesse sentido de criar manuais de boas práticas, de implementar uma cultura que seja acolhedora e criar esses canais que eu mencionei, que são esses canais de denúncia anônima, para que o RH receba essas informações e tome atitudes com relação a isso. Acho que talvez também um trabalho com psicólogos para, né, acolher realmente, né, a pessoa que é vítima, porque muitas pessoas não têm essa força, né, esse entendimento, né, essa coragem realmente de enfrentar isso de frente, de denunciar, de expor a situação, porque fica com medo, com vergonha. Então acho que se sentem culpadas, né? Tem uma né? questão que eu vejo também com relação a isso, que são as pessoas que estão ao redor, né? Então, assim, às vezes você percebe que uma pessoa está passando por uma situação de um assédio, né? Tá passando, ou então uma pessoa te reclama, né, que alguma situação está desconfortável, e assim, nem todas as pessoas estão preparadas às vezes para fazer um acolhimento, né? Para dar um apoio, um suporte, ou até mesmo para agir, né, de forma que a situação deixe de continuar. E eu acho que isso é um problema daí, né, que ele extrapola só a pessoa que é vítima da situação. Ele é um problema realmente, acho que o que você colocou é muito importante, é necessário ter uma política nas instituições. Sim. Porque as pessoas muitas vezes tendem a passar pano, e muitas vezes, né, o próprio ambiente acaba intimidando a pessoa que é vítima. Enquanto, assim, se tenta se justificar a forma como a pessoa se veste, né? Se a pessoa é muito jovem, se ela é bonita, né? Qualquer coisa. É a revitimização que a gente chama, né? Então, colocando a culpa na vítima. Acontece com frequência. Acontece com frequência, sim. Então, por isso que a mulher, ela precisa conhecer também, como nós estávamos falando, né? É importante conhecer que
essas piadas, esses elogios, eles estão extrapolando. Sim. E que isso não é correto no seu ambiente de trabalho. O que daria, sim, um assédio sexual, um assédio moral. Então, para que elas conheçam os direitos delas também. Então, está precisando também de políticas públicas voltadas para... nós temos várias políticas públicas voltadas para a mulher. Aqui no Distrito Federal nós temos uma política, que é o PDM, é uma política específica para as mulheres em todas as partes, mas o ambiente de trabalho, ele é eu acho que é um dos, além da violência doméstica, que é um assunto preocupante, o ambiente de trabalho também, porque muitas mulheres são vítimas de estupro, de assédio dentro do ambiente de trabalho. É um tema importante, né? Necessário, assim, é um tema difícil, assim, né? Porque realmente as pessoas não têm esse costume, né? De discutir, de falar sobre. Quando a gente fala, né? Causa até aquele certo estranhamento, né? Nossa, falando sobre... Mas sim, é muito importante, a gente precisa realmente falar sobre isso. Uma coisa curiosa é que nós mulheres, a gente discute, né, esse tema, mas dificilmente você vê homens preocupados, né, com essa discussão também, né? Até homens que já conhecem dessa situação. É muito difícil, né? Acho que um dos grandes desafios é sensibilizar o homem, né, do quanto que isso é um assunto que eles precisam conversar, né? Também, no sentido de, assim, de eles também, quem já tem essa consciência, influenciar outros homens para também adquirir essa consciência do quanto que isso é ofensivo, né? É violento contra a mulher, né? Atrapalha, assim, quando você falou, achei muito interessante, porque eu me vi já nessa situação também, né? De não poder frequentar alguns ambientes, de ter que evitar certas rodas por conta do assédio, né? E às vezes naquela roda tá surgindo um assunto de trabalho, mas quando você entra, o foco já mudou, né? E às vezes você tem vontade de estar dentro de um debate e você não pode estar dentro do debate porque o foco vai virar o fato de você ser uma mulher, né? Subestimam muito o poder das mulheres, né? Isso acontece totalmente no ambiente de trabalho também. Então eu lembro que eu tinha determinado colega de trabalho que ele me cumprimentava só quando tava as pessoas, né? Assim, tinha testemunhas para dizer que ele foi uma pessoa educada, por exemplo, ao me cumprimentar, gentil. Mas quando saí, aí estavam todo mundo conversando. Aí algumas pessoas saíam e eu ia continuar o papo, ele me ignorava completamente. Completamente, como assim, não, cala a boca aí, porque o que você tá falando? E ele me tratava assim, o que essa menina tá falando? Ele já era um professor na instituição, que já tinha uns 15 anos na instituição, uma menina, tinha meses que estava ali. Quem era aquela? E eu era de fato uma menina, porque eu era mais nova na instituição como professora, e ele me olhava exatamente, me subestimando completamente. Então tem muito disso. Ele não queria nem ouvir o que eu estava dizendo. Sim. Quando eu estava na roda ali, ele disfarçava. Até os meus comentários eu percebia, e não era só ele, tinha outros colegas também. Percebia que eles viravam assim um pouco de... liga não, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Porque assim, a minha disciplina é uma disciplina, digo minha, né? É uma disciplina que tem um público masculino, sim, que é direito penal, sim, e processo penal. Então tem muitos professores. Sim. Professoras não, são poucas. Então lá nas todas as instituições que eu trabalhei, eu era a única professora da cadeira de direito penal. Então, tinha muito isso com os professores antigos, que já estavam há 10, 15 anos na instituição. Aí passou um tempo, eu participei com esse professor, participei de uma banca de TCC, e aí um aluno se apresentou, eu fiz uma pergunta, fui fazendo outra, eu elevei o nível, porque como era TCC, você precisava... Sim. Elevei um pouco o nível da discussão e ele ficou um pouco impressionado. E depois ele veio conversar comigo e até pediu desculpas por não ter me tratado tão, assim, ter sido tão bacana comigo. Eu lembro perfeitamente desse dia, eu falo, venci. Mas assim, é difícil, porque eu vou vencendo é como se eu, no meu ambiente de trabalho, por ser mulher, eu tivesse que convencer que eu sou boa o tempo inteiro. Sim, os homens têm essa sensação que eu tenho. E eu não sou a extrema militante dos direitos, assim,
extrema militante, feminista, não. Eu acredito, eu luto pelos direitos das mulheres, sim, me posiciono como mulher em qualquer lugar que eu vou, posiciono o respeito que esse público tem que, né, passar, Sim. mas eu não sou daquelas que o tempo todo levanta essa pauta, porque é uma pauta que as pessoas foram fazendo, levando para tal viés que não é tão interessante. Mas, no ambiente de trabalho, é uma pauta que me interessa e é uma pauta que eu passo constantemente por esses tipos de desestímulos. Mas eu não, vou lá vencendo, vou vencendo um. E é chato, assim. Certa vez eu estava cansada de ficar tendo que convencer o quanto eu sou boa. Sim. Isso é ruim. Aí o que eu faço? Quando eu percebo que determinada pessoa me subestima no meu ambiente de trabalho, eu deixo rolar. Porque eu não vou me defender mais, nem vou convencer. Os meus alunos vão me defender. Com certeza. Acaba acontecendo Mas isso. eu já tenho uma tropa. Acontece com frequência. Teve um que fez um comentário, ele achou que a forma como eu entrei na instituição, que foi uma indicação, não era mais correta. Não sei o que ele imaginou. Mas aí passou... Tudo será questionado se você é uma mulher. Não sei o que ele imaginou. Mas passou um tempo, aí os meus alunos, eles foram falando a meu respeito. Aí chegou numa época do meu aniversário, teve uma época que eu ganhei 8 festas de aniversário. Nossa! Eu tinha 9 turmas. Eu só não ganhei de uma turma, porque essa turma era polêmica. Uhum. E aí eu ganhei presente de algumas alunas. Aí você contou pra turma que ganhou todos os outros. Eu ganhei todos. De todas as outras turmas. E assim, aí no final, eu lembro que nesse ano eu ganhei 12 bolos. Eu falei, gente, eu tô engordando até hoje, daquela época. Foram uns 12 bolos que eu comi. Ainda bem que ela voltou, né? Tô ganhando até hoje. Então assim, meus alunos falam por mim. Aí esses professores mesmo, tinha um professor que ele chegou e conversou, vários na verdade, né? Esse me pediu desculpas lá no TCC. Outro professor, ele veio e falou assim, eu te admiro, nossa, eu nunca ganhei uma festa, eu tô há 10 anos aqui. E aí ele falou, você ganhou quantas festas? Eu falei, 8 festas. Eu acho que cabe falar 8 isso no festas podcast. Quase uma para cada ano seu. Aí ele, nossa, parabéns, então você conquistou os seus alunos. Aí eu falei assim, professor, eu sei que já duvidaram, mas eu sou muito boa. Aí ele falou assim, não, eu sei, e aí a gente virou grandes amigos. Uhum. Assim, claro que eu tinha que fazer um comentáriozinho, não era nem pra me engrandecer, mas era pra mostrar pra ele que você não subestima uma pessoa sem conhecer. Sim. Então foi mais nesse sentido, não foi nem pra me engrandecer, porque eu não sou vaidosa nesse sentido. Mas era pra... Mas é pela causa. Pela causa. Porque assim, duvidou de mim, eu fui lá e mostrei que eu era capaz. Agora a gente tem um quadro super divertido aqui do programa, que é Essa História Deu o que Falar. Né? Então nesse quadro a gente gosta de colocar o nosso convidado para contar uma história marcante. Aquela história que repercutiu, aquela história que você senta numa roda e você quer contar. Qual é a sua história boa que deu o que falar? Bom, eu já contei uma que foi do meu irmão, né? Essa deu o que falar. Eu tenho várias histórias, assim, interessantes, mas eu quero contar essa daí que eu me senti muito feliz por esse acontecimento. Foi o seguinte, teve uma instituição que eu estava trabalhando e eu fui dispensada por questões políticas. E nem foi política como partidária, não, tá? Outro tipo de política. Sim. Para deixar claro, porque eu sei que a partidária é complicado. Sim. E eu não falo de política em sala de aula e tudo, mas foi outra circunstância, foi uma perseguição. E aí eu saí e os alunos tinham feito um abaixo-assinado para eu ficar, porque naturalmente eu não seria professora desses alunos no próximo semestre, seria outro professor. E eles fizeram um abaixo-assinado, então tinha 52 assinaturas, era uma turminha grande. E a professora, por um pedido de alguém, me dispensou. E aí ela teve que administrar isso, né? Porque os alunos eram... E aí o aluno falou, não, viemos uma tropa aqui brigar, porque... Como assim? Falei, gente, vamos fazer o seguinte. Já aconteceu, eu já fui dispensada. Foi até melhor pra mim, em razão... Porque estava ruim essa perseguição por parte da coordenação. Então, vamos deixar como está. Vocês vão me encontrar...
virei a instituição porque eu já pedi autorização para dar uma aula para a UAB, então vocês terão contato comigo, das minhas redes sociais, meu telefone, então assim, fiquem tranquilos. E eu tenho certeza que o professor, que já seria professor de vocês, é maravilhoso, virou amigo meu, que era um daqueles, né, que virou amigo meu. Sim. Então assim, fiquem tranquilos, vocês estão em boas mãos. Eu vou sempre estar aqui para o que vocês precisarem. Chegar na UAB, vocês já sabem quem recorrerão. E aí eles ficaram mais tranquilos e os visitei, ficou tudo certo. Aí eu fui convidada, passou um tempo, e eu já tinha até esquecido dessa história, passou um tempo, eu fui convidada pela instituição que era concorrente para dar uma palestra. E aí acabei dando não só uma palestra, porque eu fui depois desse convite, eu fui convidada depois e fiquei quase uma semana dando palestra lá nessa instituição concorrente. Nessa instituição concorrente. E até então, nem estava lembrando de nada, já tinha 6, 7 meses mais ou menos do acontecido, eu estava dando a palestra para os alunos dessa instituição, porque não era uma palestra aberta, era na semana jurídica, na verdade, então era para eles, né? Sim. Passou o primeiro dia de palestra, o coordenador veio falar comigo, queria muito te conhecer. Eu falei, tudo bem, prazer, não sei o que. Ele falou, mas você não sabe por que eu quero te conhecer? Eu falei, não sei, porque você quer me conhecer. Aí ele falou assim, porque tem uma galera ali que eu tive que autorizar, que eles não são da faculdade, eles são de outra faculdade, mas que eles vieram pra te ver, e eu tive que autorizar na portaria. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, sério? Aí quando eu desci, tinha um monte de alunos meus da instituição anterior que foram lá me prestigiar. Que legal. E aí eu tirei foto com eles e tudo, e aí teve um aluno que ele era bem, assim, militar, ele todo cheio até para cumprimentar ele tinha uma certa protocolo, e eu sempre respeitei tudo. Eu falei, muito prazer. Ele falou assim, professora, eu vim de longe, a minha esposa tá doente, eu nem poderia estar aqui, mas eu queria ver você para te agradecer pelo que você fez por mim no semestre passado. Eu aprendi bastante, eu mudei um pouco a minha visão, porque ele tinha uma visão, falando do criminal, né? Uma visão diferente quando ele foi da academia e diferente da visão que ele estava tendo acadêmica, de doutrinadores, de estudo, de ciência. E ele estava lá e ele foi agradecer, me dar um abraço. E ele falou assim, nem foi abraço, né? Porque ele nem podia mais pegar na mão dele. Mas ele foi lá e eu achei muito legal. Não só ele, mas como essa galera aí. Sim. Uma parte da turma foi lá me ver. E aí esse coordenador falou assim, eu tive que autorizar a concorrência a entrar. Deu que falar, né? E essa coordenadora que te afastou deve ter se arrependido depois, né? Olha, ela tem as consequências da vida, né? Então, aconteceu porque eu acho que no mundo é comum você estar em determinadas instituições privadas, você ser dispensado. Por isso que muitos alunos buscam, né, um concurso público por essa estabilidade. E como a questão foi grotesca, assim, como eu falei, perseguição, ficou muito feio pra ela. E uma mulher mais velha, porque pareceu uma picuinha de adolescente, a forma como o que ela conduziu, por discordar, né, de algo de determinada pessoa que eu apoiava, e ela, que não era de política partidária, como eu já falei, mas ficou muito feio. Então, ela nem ficou na instituição depois. Eu fui convidada para voltar, mas eu não quis voltar. Deixei pra lá. Essa história que você contou, ela tem, assim, o lado ruim, mas é uma história boa, né? É uma história que no final... Eu me senti assim, vencida pelos meus alunos, né? Mas a gente queria saber de você agora, porque, assim, como você mesmo falou, você tem inúmeras histórias, né, de vida na sua carreira, mas, assim, olhando pra trás, tem alguma história, assim, algum acontecimento que você lembra, e pode ser na vida pessoal ou profissional, e que você pensa assim, nossa, aquilo ali não foi algo legal, não, se eu pudesse voltar, não se repetiria daquela forma, ou então, assim, que você tenha tirado uma grande lição disso, tem algo nesse sentido? Perrengues eu já passei vários, né? Como eu mencionei, o assédio sexual, o assédio moral, perseguições pequenas, bobas, que não olham o seu profissional, eu já passei bastante. Subestimar a minha inteligência, a minha capacidade por eu ser mulher ou pela minha idade. Eu agradeço subestimarem pela minha idade, porque eu tô jovem. Mas foram várias, né? A que mais difícil mesmo que eu enfrentei foi o assédio sexual.
Eu não desejo a nenhuma mulher. Agradeço a Deus pela época eu ter tido força de enfrentar. Porque os pequenos assédios, aqueles pequenininhos do dia a dia, eu fui deixando. E talvez eu era para ter cortado naquela primeira. Eu fiquei com medo de trazer um limite na primeira oportunidade e ser dispensada porque ele era uma autoridade. Então, eu era para ter, naquela primeiro momento, eu era já para ter não deixado acontecer, porque eu me senti invadida, a passada de mão em mim foi... Vai se testando, né, os limites, sim, né? Foi, então assim, a passada de mão foi nojento, foi asqueroso. Quando eu lembro a forma como que a pessoa fez isso, me traz muita ânsia, muito nojo. Então, assim, e ainda bem que eu tive também coragem de defender naquele momento, porque sabe Deus se eu não tivesse essa coragem, né, o meu paraibanês veio e eu fui lá e me defendi mesmo, fisicamente. Mas foi uma história ruim, mas que você tirou uma lição, né? Assim, eu poderia ter feito logo de início, né? Buscado ajuda logo do início. Mas com certeza te ajudou também para que não acontecesse novamente. Agora né? eu tô já assim com casca desse assunto, já ganhei bastante armadura para se alguma coisa acontecer, eu já sei como me portar, né? já a quem recorrer. Agora a gente tem um quadro que é mitos e fatos. A gente vai fazer uma afirmação e você vai dizer pra gente se essa afirmação é um fato ou se é um mito. Tá. Estudar para a OAB é apenas decorar leis? Mito. Ser aprovada em concurso público é uma questão de sorte? Mito. Direito penal é a área mais difícil do direito? Mito, comigo é super fácil. Depende, né? Então acho que é um fato, mas é um mito no caso dela. A prática jurídica é como vemos nos filmes e séries? Não, mito. O emocional influencia tanto quanto o conhecimento técnico na hora da prova? Fato. É importante ter domínio e inteligência emocional. O aluno sabe muito, chega lá, treme todinha. Ontem eu atendi uma aluna à noite, eu me tremi todinha. Eu falei, você foi para outro universo, outra dimensão. O medo te leva para um lugar que não existe. Sim. Né? O sucesso em concursos públicos depende unicamente do indivíduo, sem influência do ambiente de estudo ou dos recursos disponíveis? Mito. A mentoria para concursos públicos e OAB é apenas para quem está começando do zero? Mito. Todo mundo que já tem interesse, já está começando do zero, que já está estudando, aquele aluno que estuda há vários anos, mas não consegue um resultado, a mentoria talvez seja o melhor caminho para lapidar, né, esses estudos. E agora nós vamos entrar aqui num quadro que é quase parecido com esse, é um bate-bola, jogo rápido mesmo. A gente vai falar uma palavra, né, para você, e você vai dizer a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase, mas assim, a primeira coisa que você lembrar. Uma memória. A melhor memória que eu lembro até hoje é no dia que eu passei na OAB. Eu contei pra minha mãe e a gente ficou igual duas crianças. A gente subiu pulando na cama. Então ficaram as duas assim. E eu lembro minha mãe de bigodinho, porque ela fica de bigodinho igual a Dona Florinda. E a gente lá, feliz. Imaginei já a cena, que legal. É uma memória, nossa, foi muito bom. Foi uma conquista maravilhosa. E uma inspiração? A minha mãe, sem dúvidas. Um amor. Um amor... Ai, eu amo tantas coisas, vamos viver. Um amor à vida, vamos viver. Uma paixão. A docência, sem dúvidas. Um sucesso. Um sucesso? Um sucesso, eu não sei se seria assim, mas aonde eu quero chegar é o lugar que eu imagino de sucesso. Então eu quero chegar ainda nesse lugar. Uma música. Uma música, Dia Branco. Música do meu casamento. Ah, que linda. Um filme. Até o Último Homem, o filme mais lindo. É lindo esse filme. É lindo. Nossa, esse filme é. E fé. Deus é tudo.
E agora nós estamos chegando assim, já no finalzinho, né? Um dos nossos últimos quadros aqui é o Conexão, né? E a gente gostaria de saber de você, né? É uma conexão que transformou a sua vida, né? É alguém, assim, que tenha mudado o rumo da sua vida, pode ser vida pessoal, na sua carreira, uma pessoa, assim, que você lembra com muito carinho. Meu marido foi uma pessoa que me incentivou a buscar os meus sonhos, porque eu tive depressão no meio desse período. Eu tive bastante depressão até conseguir chegar no mercado de trabalho, me inserir no mercado de trabalho. Foi uma época que eu me formei muito difícil, então eu tive uma depressão bem forte e ele me auxiliou bastante e me deu força e me deu ferramentas e para que eu pudesse alcançar algum resultado, me deu oportunidades, então eu sou muito grata a ele. E você? Já foi uma conexão na vida de uma pessoa onde você saiba assim que assim, você teve um papel central ali, né? Seja para a carreira, seja para o profissional, seja para um concurso público? Olha, eu poderia contar várias histórias de gente que mudou a vida pela OAB, pelo concurso público e hoje estão em outra circunstância, mas eu quero contar uma história simples, de uma mulher muito simples, que deixa uma lição para mim incrível. Essa senhora, ela já tinha quase 70 anos, ela estava formando na graduação. Então, ela tinha 2 anos tentando passar no TCC. E eu era conhecida como uma professora um pouco exigente, carrasca no TCC, porque os meus alunos, eu tinha uma meta, os meus alunos eles só tiram 10 para frente, assim, 10, no máximo de 9 para frente, não tiram menos do que isso, então eu exigia bastante deles, temos artigos publicados, então a minha intenção era isso, exigir para eles já saírem com artigo publicado, monografia publicada. E essa aluna, ela já tinha rodado todos os professores, porque já fazia 2 anos que ela tentava passar no TCC. Sim. E ela era uma senhora, né, e os professores, não sei o que aconteceu, não auxiliaram, e ela sempre reprovou. E ela falou, e aí ela até que depois de todo mundo negar, todos os professores negar, ela chegou até mim. E ela falou, você é a única, todo mundo negou, você é a única. Aí eu falei, nossa, e eu ainda falei, eu falei pra ela, eu sou exigente. Eu vou exigir da senhora do mesmo jeito dos outros. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, então tá bom. E aí ela já tinha um trabalho que ela vinha apresentando durante todo esse período e ninguém passava ela. E esse trabalho seria injusto eu pedir, e não era da minha área, era de outra área, direito civil, horrível. E como é que eu ia fazer, né? Eu falei, não, eu vou ajudar. Então, eu peguei aquele trabalho junto com ela e comecei a transformar aquele trabalho para que fosse algo palpável. E ela falava assim, eu só preciso de 6, professora, eu só preciso de 6, me ajuda a alcançar os 6 pontos. Porque eu preciso, tem 2 anos que eu estou aqui pagando mensalidade só para essa disciplina. Só pro TCC, ninguém, não... E eu falei, nossa, e foi logo agora, logo comigo, né, então tá bom. E aí fomos fazendo de tudo, e ela tinha muitas limitações de recursos financeiros mesmo, tecnológicos, ela não tinha computador em casa, também não sabia mexer, então ela tinha que ir para uma lan house, a pessoa da lan house escrevia para ela, e aí a pessoa também não... Aí ela pagava outra pessoa para formatar, também não tinha recurso, então eu peguei isso pra mim, ajudei, mas aí eu falava, ó, eu não vou escrever por você, você vai trocar esse parágrafo, você vai fazer isso, tudo bem. Aí antes um pouco dela se apresentar, eu marquei, porque ela falou que ela também não sabia apresentar, porque ela ficava muito nervosa, que era o sonho dela formar em direito. E assim, ela esperou a vida inteira, ela formou todos os filhos, com muita dificuldade, empregada doméstica, então ela precisava muito daquilo para ela ter uma outra vida. Eu falei, nós vamos alcançar. Ela falou assim, eu tô alcançando um sonho com quase 70 anos. Eu falei, nós vamos alcançar esse sonho juntas. E aí na casa dela, ela ficava no muro, e eu lembro que o muro era só de tijolo, não tinha pintura, porque ela tinha poucos recursos. E ela ficava no muro, por quê? Porque ela pegava a internet da vizinha. E a vizinha sabia, a vizinha emprestava, né? Então, tudo é que ela é muito certinha. Então, a vizinha emprestava. Pra não ficar dentro da casa da vizinha, ela ficava no muro. E ela naquele sol escaldante. E quase, a visão dela, ela também tinha feito cirurgia. A visão dela não era, apesar de ter cirurgia, não era muito boa. Ela quase não enxergava direito.
Nossa, e aí ela impossível. e ela lá, e assim, todo o esforço daquela mulher me deixou grandes lições de vida, porque eu vejo jovens com todos os recursos, nascendo com a tecnologia aqui, com escolas e tudo, e ela não, ela teve que formar toda a família, trabalhou duro, precisando de alimento, de doação, ela viveu uma época também de doação. Na época, no dia do TCC dela, ela foi pra casa da vizinha, e aí eu lembro ela na casa da vizinha, e cachorro passando, e a vizinha passando, e a vizinha cozinhando, e panela, e ela lá, numa serinha, bem bonitinha, toda vestida, na liturgia, dando lá o melhor de si, e ela passou. E aí ela me manda mensagem todos os dias, toda vez, todos os anos, desde que isso tem muito tempo, tem uns 7 anos. Todas as vezes, até hoje, ela me manda mensagem do Dia dos Professores, Natal e Ano Novo, sempre. E ela me manda assim, eu ainda vou te dar o orgulho de passar na UAB. Então, hoje ela tem uns 76 anos, mais ou menos, mas ela ainda me manda e falou, professora, eu ainda vou passar na UAB. Aí ela me manda sempre que ela tá fazendo uma luta, participando da comunidade dela, onde ela mora, eles acolhem bastante os idosos. Então tem muita política pública para eles têm aula de canto, de música, eles têm aula de educação física, e ela me manda, aí tem aula de... ela faz alguma luta e ela me manda tudo, mostrando que ela tá galgando, tá assim, ganhando, lá dentro ela tá crescendo. Então ela já não é do canto 1, ela já é da turminha 2. E ela me manda. Então assim, ela tem uma vontade de vencer que eu vejo que falta muitos nos alunos mais jovens. Sim. E eu falo isso pra eles em sala de aula. Já contei pra muitos, eu já contei essa história. Falei assim, ela tem uma vontade tão grande de crescer, com os recursos limitados, com uma idade avançada, com doença, sem enxergar direito, e vocês têm tudo na mão e não colaboram, não aproveitam. Então, assim, ela me deixou essa grande missão. Nada é impossível. Ah, que lindo! Nós estamos chegando aqui agora no nosso último quadro, que é a sua conexão no Presença, né? Que é o nome do nosso programa, né? Presença e Conexões. E a gente gostaria de saber de você, né? Se tem alguém, assim, que você admira, né? Que você acha que tem uma história legal, que tem algo, né? Para passar também para as pessoas e que você gostaria de ver aqui gravando com a gente. Nossa, eu falaria minha avó, mas ela não vai aceitar nem um pouco, porque ela é super aquela paraibana, assim, ela tem 83 anos, ela trabalha até hoje. Ela mora aqui em Brasília? Ela mora aqui em Brasília, ela gosta de trabalhar. Ela está super convidada. Mas ela, nossa, pra sair de casa, pra ir pra um Natal na casa de alguém, uma coisa terrível. Mas uma pessoa que eu também admiro muito, que é um grande empresário, um grande advogado, muito inteligente, é o Dr. Pedro Júnior, que é meu marido. Então ele é uma pessoa que não só me incentivou bastante, mas eu admiro como profissional, como empresário. Ele tem uma inteligência fora do comum, então eu acho que seria uma pessoa que poderia agregar bastante. Você acha que ele aceitaria nosso convite? Acho que sim! Então vamos convidá-lo, né? Já deixar aqui no programa, né? Está convidado, Dr. Pedro, mas vamos fazer o convite então a ele. Olha, Rafaela, foi um grande prazer, né? Um momento maravilhoso essa entrevista que a gente fez com você nesse podcast. Foi um bate-papo, assim, super tranquilo, super gostoso e rico, né, de uma série de informações, né, e assuntos, assim, que são uma pauta importante para as pessoas, né. Acho que, assim, que muita gente vai gostar muito de assistir, de te ouvir e de conhecer melhor essa sua história linda, e hoje você já tem uma fã. Eu agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, sempre gratificante falar um pouquinho. Eu acho que assim, eu sei que eu respiro o trabalho, mas é uma paixão mudar a vida das pessoas pela educação. Então eu sempre, quando tiver oportunidade, eu sempre estou falando disso, porque no mundo hoje que a gente vive de facilidades, você ser inteligente, buscar conhecimento, para mim
é fantástico. Então, estou sempre falando disso. E a gente gostaria de te pedir para deixar uma mensagem final aqui para o nosso público, mas também para deixar, né, o seu contato, se você quiser, né, a sua rede social, o seu contato, de que maneira que as pessoas, né, podem te encontrar, podem, né, te procurar para uma mentoria ou, né, tá. Enfim. Eu vou deixar primeiro o meu contato, que é o meu Instagram, que é prof.rafaela com 2 L's Nóbrega. Lá vocês vão encontrar os demais contatos, que são e-mail e telefone, tá? E o site do meu escritório também, então podem me procurar por lá. E eu gostaria de deixar uma mensagem, que é uma frase que me impactou bastante, principalmente na época que eu estava com depressão, que eu enfrentei esse problema de saúde, que foi o seguinte, que não importa o que a vida fez de você, o importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Que lindo. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada mesmo. Obrigada.